Cresci em um bairro simples, onde a vida parecia tranquila à primeira vista. As crianças brincavam nas ruas de terra batida até tarde. Os adultos se reuniam nas calçadas para conversas intermináveis e as portas das casas ficavam sempre abertas para qualquer vizinho que quisesse entrar. Mas, como em qualquer lugar, havia segredos, e o maior deles envolvia o meu vizinho Moacir. Moacir era um homem reservado, de aparência comum, mas algo nele sempre me incomodou. Ele vivia sozinho desde que sua esposa desaparecera misteriosamente numa noite de lua cheia. O caso nunca foi resolvido. A polícia alegou que ela poderia ter fugido, mas todos no bairro sabiam que algo mais sombrio havia acontecido. Desde criança, eu observava Moacir com curiosidade. Ele tinha uma aparência estranha. Seus cotovelos, joelhos e pés eram cobertos por uma pele grossa e áspera, quase como casca de árvore. Meu pai dizia que era resultado de anos de trabalho duro, mas havia algo de perturbador naquela textura, como se ele a tivesse adquirido de maneira antinatural. A primeira vez que vi algo realmente aterrorizante aconteceu quando eu tinha 8 anos. Era uma noite gelada de inverno, e a lua cheia brilhava como nunca. Minha mãe me pediu para fechar as janelas por causa do vento forte. Ao fazer isso, olhei para o quintal de Moacir e, para meu horror, lá estava ele de pé, imóvel no meio da escuridão. A cena já era estranha, mas o que realmente me deixou sem fôlego foi o que aconteceu depois. De repente, Moacir começou a se contorcer. No início, pensei que estivesse apenas se alongando, mas logo ficou claro que algo muito mais sinistro estava acontecendo. Seus membros tremiam violentamente e, com um grito que não parecia humano, sua pele começou a se rasgar, revelando pelos grossos e cinzentos por baixo. Seus olhos, antes opacos, brilharam em um tom amarelo intenso e suas mãos começaram a se alongar, transformando-se em garras afiadas. Fiquei paralisado de medo, assistindo ao homem que eu conhecia há anos se transformar diante dos meus olhos em algo monstruoso. Naquela noite, não consegui dormir. Ouvi passos pesados ao redor da casa e uivos ecoando na escuridão, me deixando com medo de que, a qualquer momento, aquela criatura pudesse invadir meu quarto. Nos dias que se seguiram, Moacir desapareceu. Ninguém o viu e os vizinhos começaram a fazer perguntas. Alguns sugeriram que ele tivesse ido visitar parentes distantes, enquanto outros, mais supersticiosos, afirmavam que ele havia sido amaldiçoado e se transformava em lobisomem. Minha avó, que morava conosco, era uma dessas pessoas. Ela sempre dizia que, em noites de lua cheia, o mal caminha entre nós. Na época, achava que eram apenas histórias de uma senhora idosa. Agora não tenho tanta certeza. Moacir reapareceu dias depois, como se nada tivesse acontecido. Seu rosto estava mais pálido, seus olhos mais fundos e os cotovelos e joelhos mais ásperos do que nunca. Quando ele cruzava meu caminho, lançava-me um olhar frio que fazia um calafrio percorrer minha espinha. Comecei a evitar contato visual com ele, com medo de que soubesse que eu o havia visto naquela noite. Alguns meses depois, em outra noite de lua cheia, aconteceu novamente. Desta vez, porém, eu não estava sozinho. Brincava com 2 amigos, Lucas e Rafael, na rua em frente à minha casa, quando ouvimos algo estranho. Era um som baixo, como se algo estivesse arranhando o chão. Olhamos em direção ao som e vimos uma sombra se aproximando lentamente. Era Moacir, mas ele não estava normal. "O que é aquilo?" sussurrou Lucas, com os olhos arregalados. Moacir vinha andando, ou melhor, se arrastando, em nossa direção. Suas mãos e pés mal tocavam o chão, e ele parecia mais uma fera do que um homem. Sua respiração era pesada, e um rosnado profundo emanava de seu peito. Sem dizer uma palavra, corremos para dentro de casa, fechando a porta com força. Mas a noite estava apenas começando. Enquanto nos escondíamos na sala, ouvimos passos pesados no alpendre. Algo estava circulando a casa. Lucas estava branco como papel, e Rafael, que sempre se gabava de não ter medo de nada, tremia.
Tentamos não fazer barulho, mas o medo era palpável. Então, o som de algo arranhando a porta me fez congelar. Ele está aqui, sussurrei, tentando manter a calma. De repente, a porta da sala começou a balançar, como se alguém, ou algo, estivesse tentando arrombá-la. Lucas começou a chorar baixinho, e eu me aproximei da janela, rezando para que aquilo fosse apenas um pesadelo. Foi então que vi os olhos amarelos brilhando na escuridão, olhando diretamente para mim. Eu sabia que era Moacir. Ou pelo menos a coisa em que ele havia se transformado. Ele estava faminto e sentia o cheiro do nosso medo. Os minutos se arrastaram como horas, mas, por algum milagre, a criatura não conseguiu entrar. Depois de uma eternidade, o barulho cessou. Mas o que aconteceu depois, naquela noite, mudou para sempre a forma como eu via o mundo. Na manhã seguinte, encontramos o quintal da minha casa coberto de pegadas enormes e profundas. Elas não eram de nenhum animal que eu conhecesse e seguiam em direção à casa de Moacir, como se ele tivesse voltado ao seu refúgio após uma noite de caça mal sucedida. Contudo, a história não termina aqui. Algumas semanas depois, começaram a circular rumores sobre um caçador que havia se mudado para o bairro. Seu nome era Ernesto, um homem rude que dizia estar à caça de algo muito maior que animais selvagens. Ernesto tinha a fama de enfrentar criaturas nas florestas mais profundas e perigosas. Ele afirmava que sabia lidar com a maldição. Certa vez, ouvi uma conversa entre ele e minha avó. Ela o alertava sobre Moacir e sobre o que eu havia visto, mas Ernesto apenas sorriu de forma estranha. Já enfrentei coisa pior, senhora. Se esse homem for o que dizem, ele não vai durar muito. O tempo passou e, em uma noite de lua cheia, ouvi tiros na madrugada vindos da direção da casa de Moacir. No dia seguinte, a casa estava vazia, como se nunca tivesse sido habitada. Moacir havia desaparecido. Nenhum sinal, nenhuma explicação. Apenas sumiu, como sua esposa anos antes. As pegadas, no entanto, voltaram a aparecer, acompanhadas de marcas de luta. O cheiro de pólvora ainda pairava no ar e o silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Mesmo com Ernesto por perto, o medo nunca me deixou. Ele continuou morando no bairro por um tempo, mas nunca mais ouvi falar dele depois que Moacir desapareceu. As histórias sobre lobisomens continuaram a circular e algumas pessoas juravam ter visto algo rondando as matas à noite. Outros diziam que a maldição não podia ser derrotada, apenas adormecida. Mas uma coisa é certa. Naquela última noite, o medo ganhou uma nova forma, e nunca mais fui o mesmo. Agora, anos depois, ainda sinto os olhos de Moacir sobre mim nas noites de lua cheia. Não importa onde eu esteja, é como se a presença dele ainda me seguisse. E eu sei, por mais que tentem me convencer do contrário, que o lobisomem de Moacir não está morto. Ele apenas está esperando para voltar. A rua atrás da minha casa sempre foi um lugar estranho, carregada de um silêncio que incomodava até os mais desatentos. Morar ali significava conviver com uma inquietação constante, como se algo estivesse sempre à espreita, apenas esperando o momento certo para se revelar. No meio dessa rua peculiar, cercada por 7 muros altos e inexplicáveis, morava um senhor. Ninguém sabia ao certo seu nome, mas todos o conheciam. Ele tinha a pele extremamente branca, quase pálida, olhos de um azul tão profundo que pareciam atravessar a alma de quem o encarasse, e sempre usava uma boina desbotada. As crianças da rua o chamavam de o Homem dos 7 Muros, mas os adultos não falavam dele com tanta leveza. Havia um temor silencioso em torno daquele homem. Ninguém sabia muito sobre sua vida, mas todos os moradores antigos tinham alguma história para contar. Diziam que ele era lobisomem. O mistério em torno dele aumentou à medida que as aparições começaram. Em noites de lua cheia, a vizinhança relatava ver vultos enormes e assustadores espreitando entre as casas. Os cães latiam sem parar e, em algumas ocasiões, desapareciam para sempre.
Diziam que o Senhor saía de sua casa nessas noites e, ao amanhecer, algo sempre estava errado. Foi numa dessas noites que Dona Márcia teve sua primeira experiência aterrorizante com aquilo que muitos acreditavam ser o lobisomem. Era uma noite abafada, sem vento, e a lua cheia mal se revelava por trás de nuvens escuras. Dona Márcia estava em casa quando escutou seu cachorro, Thor, latindo freneticamente no quintal. Thor era um pastor alemão, forte e destemido, mas naquela noite algo o perturbava. Intrigada, ela foi até a janela para ver o que estava acontecendo. Do outro lado da rua, em meio à penumbra, ela viu uma sombra densa, algo que não se movia como um ser humano. Thor rosnava e avançava em direção à figura. De repente, o cachorro correu e desapareceu na escuridão. O silêncio foi interrompido por um grito animalesco de dor. O som fez Dona Márcia recuar um passo. Quando Thor finalmente voltou, estava irreconhecível. Seu corpo parecia torto, como se algo o tivesse quebrado por dentro, e seus olhos, antes cheios de bravura, agora estavam repletos de terror. Ele cambaleou até a varanda e desabou, soltando gemidos baixos e lastimosos. O que poderia ter feito aquilo com um cachorro tão forte? Só poderia ser algo sobrenatural, algo como o lobisomem. Naquela mesma noite, Dona Elsa, a vizinha da frente, também foi vítima do terror. Já era tarde, e ela se preparava para dormir quando ouviu arranhões vindos da porta da frente. Era um som inquietante, quase como se garras de metal estivessem tentando penetrar a madeira. As portas antigas, com pequenas vidraças ao centro, permitiam uma visão limitada do lado de fora. Curiosa e receosa, ela se aproximou, olhou através do vidro e congelou. Seu coração quase parou com o que viu. Lá fora, à luz fraca da lua, duas enormes mãos negras com garras longas arranhavam a porta. Acima, dois olhos vermelhos brilhavam com uma intensidade que parecia queimar. O corpo da criatura era envolto em uma penumbra densa, mas seu tamanho era assustador. Ela soube, naquele instante, que estava diante do lobisomem. Sem hesitar, Dona Elsa correu para o quarto, trancando a porta atrás de si, e começou a orar. As garras do lobisomem arranhavam a madeira com mais força, como se tentassem romper a barreira que a mantinha segura. No dia seguinte, as marcas das garras ainda estavam na porta. Marcas profundas, impossíveis de serem feitas por qualquer animal comum. Ela sabia que tinha sido o lobisomem e sua alma estava atormentada pelo medo de que ele voltasse. A partir daquele momento, o pavor tomou conta da rua. O Senhor dos Sete Muros parecia sempre estar envolvido nos eventos, mesmo que ninguém o visse diretamente naquelas noites. Alguns moradores mais antigos recordavam vagamente relatos de sua juventude, onde o lobisomem era mencionado. Em noites de lua cheia, o homem desaparecia de sua casa, e sempre que isso acontecia, algo terrível ocorria na vizinhança. Um animal desaparecia, alguém adoecia misteriosamente ou uma figura sombria era vista entre as sombras. Certa vez, um grupo de homens decidiu confrontá-lo. Haviam passado meses observando, anotando cada detalhe suspeito. Em uma noite, armados com facões, tochas e coragem, resolveram ir até a casa do homem. Os 7 muros pareciam ainda mais altos naquela noite, e o silêncio que pairava no ar fazia até os mais corajosos hesitarem. Quando bateram na porta, nenhum som veio de dentro. Mas o que eles não sabiam era que ele não estava lá como um homem. O lobisomem estava solto. Naquela mesma noite, gritos foram ouvidos em vários pontos da rua. Um por um, os homens que tentaram enfrentá-lo foram encontrados cobertos de sangue, rasgados como se tivessem sido atacados por uma fera gigantesca. Os poucos que sobreviveram nunca mais foram os mesmos. Suas mentes estavam abaladas, e nenhum deles jamais voltou a falar sobre o que viram. O Senhor dos 7 Muros, no entanto, continuou a viver em sua casa como se nada tivesse acontecido. Ele saía apenas durante o dia, cumprimentava as pessoas com um leve aceno de cabeça
seus olhos azuis sempre frios e vazios. Mas à noite, algo mudava. Uivos distantes eram ouvidos cada vez mais frequentemente, e as sombras pareciam mais escuras, mais ameaçadoras. A última pessoa a ver o lobisomem de perto foi um jovem chamado Jonas, que morava na casa ao lado. Ele sempre se gabava de não ter medo de lendas, dizia que o lobisomem era apenas uma história para assustar crianças. Mas em uma noite de lua cheia, Jonas não teve escolha a não ser enfrentar a verdade. Ele voltava para casa tarde, quando viu uma figura enorme se movendo entre as árvores ao longe. A princípio pensou que fosse uma ilusão de ótica, algum jogo de luz e sombra. Mas então, a criatura saiu das sombras. Sua pele era coberta por um pelo negro e grosso, e seus olhos brilhavam como brasas no escuro. O lobisomem avançou, e Jonas, em desespero, correu. Ele mal conseguiu chegar em casa. Sua porta estava trancada, mas ele entrou no último segundo. O lobisomem arranhou a porta com tanta força que parecia que a madeira iria ceder. O jovem passou o restante da noite trancado no porão, ouvindo os uivos e as garras que pareciam não desistir. Quando o amanhecer finalmente chegou, a criatura havia desaparecido. Mas Jonas sabia que o lobisomem não havia terminado. Ele estava sempre por perto, vigiando, esperando pela próxima lua cheia. Meu bisavô tinha uma história que nunca cansava de contar e que até hoje é sussurrada entre nós como um aviso sombrio. Ele tinha apenas 9 anos quando foi morar com uma senhora idosa em um vilarejo isolado. Depois que sua mãe faleceu, essa mulher, que vivia sozinha, o acolheu e cuidou dele como se fosse da família. No entanto, apesar de todo o carinho, havia algo muito estranho nela. Aos poucos, ele começou a perceber que aquela mulher carregava segredos terríveis, segredos que o tempo não conseguia apagar e que a conectavam ao desconhecido e ao perigo. O primeiro sinal veio com um livro peculiar. Era um volume grosso e empoeirado, cujas páginas pareciam tão antigas quanto a própria terra. A mulher era analfabeta, então pedia que ele lesse para ela, sempre à noite, em um quarto todo branco. As paredes, a mesa, as cadeiras, tudo parecia brilhar com uma luz própria. O silêncio ali dentro era quase ensurdecedor, pesado, como se algo invisível os observasse. O que mais o incomodava era o fato de que, enquanto ele lia, ela começava a murmurar orações baixinho, palavras que ele mal podia entender, mas que pareciam carregar um peso sobrenatural. Ela dizia que aquele livro só funcionava para quem tivesse feito um pacto. Para todos os outros, era apenas um livro comum, cheio de frases sem sentido. Mas para ela, aquilo era uma espécie de portal. Ele nunca soube exatamente o que isso significava, mas sentia que algo terrível estava ligado ao livro. Havia noites em que, ao ler, ele sentia calafrios inexplicáveis e, em algumas ocasiões, tinha a sensação de que algo se movia no quarto, algo que ele não conseguia ver, mas que estava lá, à espreita. Com o passar dos anos, a senhora adoeceu de forma assustadora. Não era uma doença comum. Seu corpo começou a definhar e o cheiro que exalava era insuportável. Era como se ela estivesse apodrecendo viva. Mas, incrivelmente, seus olhos continuavam a se mover, alertas, observando cada detalhe ao seu redor. Pastores da região tentaram ler versículos da Bíblia para aliviar seu sofrimento, mas toda vez que o faziam, algo invisível a atacava. Ela gritava de dor, como se estivesse sendo chicoteada por uma força maligna. Então, chegou o momento mais macabro. Já em seus últimos dias, ela chamou meu bisavô, que na época já era um homem feito, com filhos, para que ele lesse uma última passagem daquele livro. Ele sentiu uma pontada de medo, mas foi. Quando terminou de ler, ela lhe fez um pedido: queimar o livro. Ele hesitou, mas obedeceu. Foi ali que as coisas tomaram um rumo ainda mais sombrio. O livro parecia resistir ao fogo. As páginas não queimavam como papel comum. Era como se algo maligno lutasse para sobreviver.
O livro demorou horas para ser completamente consumido pelas chamas. No exato momento em que a última página virou cinzas, a senhora morreu. Mas isso não era tudo. A parte mais aterrorizante desse relato envolvia as noites. Desde cedo, meu bisavô percebia que a senhora desaparecia misteriosamente. Ninguém sabia para onde ela ia. Ela saía tarde da noite e sempre voltava antes do amanhecer. Até que uma noite, ele decidiu ficar acordado para descobrir o que acontecia. Foi então que ele viu algo que nunca conseguiu esquecer. No escuro da noite, ele notou um vulto. Um pássaro enorme, todo branco, sobrevoou sua rede. O bater de suas asas parecia carregar o som de lamentos, e o ar ficou gélido ao seu redor. Ele sabia que aquilo não era um pássaro comum. Quando ele finalmente criou coragem para se levantar e verificar, encontrou a senhora na cozinha, como se nada tivesse acontecido, vestida de branco, preparando café. Depois daquele dia, ele nunca teve dúvidas. A mulher se transformava à noite. Não era apenas um pássaro. Era algo muito mais sinistro. Havia uma maldição sobre ela, algo que não pertencia ao mundo dos vivos. E o irmão dela, segundo o que se dizia, tinha uma maldição semelhante. Ele se transformava em um cavalo negro, um animal que vagava pelos campos durante a madrugada. Diziam que nas noites de lua cheia o cavalo aparecia correndo pelas fazendas e os cães latiam e corriam, mas nunca conseguiam alcançá-lo. Meu bisavô sabia que aquilo não era um cavalo comum. Era algo muito pior. Algo que carregava a maldição que aquela família possuía. E o mais estranho é que isso não parava por aí. Havia outros na vizinhança que também se transformavam. Um vizinho deles era conhecido por se transformar em um porco. Durante as noites, o porco aparecia rondando as casas, procurando comida ou talvez algo mais, algo ligado à escuridão e à noite. Meu bisavô, embora tenha se tornado pastor mais tarde, nunca deixava de contar essas histórias. Ele dizia que, antes de encontrar a religião, a senhora lhe havia ensinado alguns truques, coisas que ele nunca revelou completamente, mas que o ajudavam a lidar com o mundo sombrio em que ela vivia. Ainda hoje, essa história é contada como uma advertência para aqueles que acham que o sobrenatural é apenas uma lenda. Há muito mais entre nós do que podemos ver. O lobisomem, assim como outros seres, é real e pode estar mais próximo do que imaginamos. Meu bisavô sabia que, assim como a mulher e o irmão dela, havia outros que andavam entre nós, carregando maldições ancestrais. O livro que ele queimou pode ter se ido, mas seu legado ainda vive. E quem sabe ainda haja outros livros como aquele, escondidos em algum lugar esperando para serem abertos. E enquanto houver gente disposta a fazer pactos, essas criaturas continuarão a existir, transformando-se à noite, escondendo suas verdadeiras naturezas. Afinal, como meu bisavô costumava dizer, nem tudo o que anda de dia é humano, e nem tudo o que aparece à noite é uma simples sombra.